Bom, boa noite, professor. Boa noite a quem assiste. Espero que estejam tudo bem. Então, hoje eu apresentarei aqui como foi o nosso trabalho multidisciplinar no nosso sistema que se chama EcoReserve. Então, o nosso grupo é composto pelo Florisvaldo, pelo Gabriel Martins, por mim, Lucas Rafael da Silva, o João Henrique e o Willy Tasto. Basicamente, o nosso sistema, o sistema que a gente desenvolveu, é um sistema onde é possível fazer a gestão de reservas de parques e o cliente ele pode reservar trilhas, atividades, conforme ele se interessar. Bom, o nosso público-alvo é bastante diverso, então ele pode ser desde pessoas do mais novas até as mais velhas, ou pessoas que amam a natureza ou estejam apenas procurando um lazer diferente. Então, a gente pensou nesse sistema onde os clientes podem reservar suas atividades no parque, na trilha, e até se hospedar naquele parque. Bom, aqui está o diagrama de caso de uso. A gente fez 3 atores, onde são o cliente, administrador e o tempo. Basicamente, o tempo ele só irá gerar relatórios, então os relatórios do parque serão gerados conforme o tempo passa. Bom, aqui está todos os casos de uso que a gente pensou e implementou. Aqui estaria o detalhamento dos casos de uso, então a gente fez uma reunião e entrou em um consenso de quais seriam os 2 casos de usos, assim por se dizer, mais importantes, e a gente decidiu que seria o realizar reserva de trilhas. Então aqui está a descrição, os atores, fluxo básico, fluxo alternativo, e o outro caso de uso que seria o realizar cadastro de trilhas. Aqui também novamente fluxo básico, fluxo alternativo. Aqui as personas, que foi feito pelo Gabriel Martins. O nosso grupo foi um grupo assim que trabalhou bem unido. A gente trabalhou desse jeito até pelo fato da gente já ter muito contato na faculdade, então a gente já era bem próximo, então foi bem fácil assim por realizar o trabalho com esse grupo, onde a gente fazia reuniões no Discord e a gente decidia quais seriam as tarefas de cada um. Mas como a gente foi um grupo que trabalhou assim bem unido, então todo mundo se ajudou na sua tarefa e realizou um pouquinho de cada coisa. Bom, a gente criou 3 personas, que seriam o Miguel, que ele é um professor biólogo, então ele é apaixonado pela natureza, por isso ele até segue nessa área, e basicamente ele já tem afinidade com a tecnologia. A segunda persona seria a Ana, ela é uma fotógrafa de 21 anos, mas ela é uma fotógrafa da natureza, então ela é apaixonada por explorar a natureza e tirar foto da sua beleza. E a terceira persona seria o Carlos, um metalúrgico de 52 anos, então a gente decidiu por colocar uma pessoa mais velha, com pouca afinidade, assim por se dizer, com a tecnologia. Carlos é um pai de família, dedicado à sua família, então ele tem bastante desses valores da família em si. Então, a gente pensou, eu implementei 3 cenários. Então, o primeiro cenário seria para o Miguel, onde ele é animado com a ideia de explorar uma nova trilha em um parque ambiental, decide utilizar o sistema EcoReserve. Então ele acessa o sistema, é apresentado para ele uma lista de parques próximos e ele decide escolher aquele que melhor atenda suas necessidades. Quando ele escolhe o parque, ele filtra os resultados e, em busca da sua trilha perfeita, verifica se está disponível e decide reservá-la para assim visitá-la. Quando ele escolhe a trilha, ele seleciona a data e o horário desejado, assim ele faz a reserva e ele recebe uma notificação da confirmação da reserva por e-mail. O cenário 2 seria os que eu implementei, seria para a persona Ana. Então a Ana ela fica animada por assim estar visitando o parque, ela descobre o parque
descobre o parque, não, ela descobre o sistema EcoReserve e decide por ele reservar uma trilha para realizar suas fotos. Então Ana prepara sua câmera, sai de casa ansiosa para explorar a trilha. Durante a caminhada ela vê várias espécies de animais e plantas diferentes e usa o sistema para identificá-las e catalogá-las. Ela tira fotos da espécie que encontra e os anexa ao sistema, para ajudar a comunidade a identificar essas espécies no futuro. No final do passeio, Ana usa o sistema para relatar as espécies que ela encontrou, contribuindo para a base de dados do sistema. Então isso foi algo até que a gente pensou no começo, de usar a biodiversidade do parque para a gente poder ter uma noção, fazer pelo relatório, puxar todos os animais encontrados, estimar o quão biodiverso é aquele parque, o quão bem cuidado ele é, pela fauna local e também gerar assim, um lazer para a família, até por crianças. As crianças gostam bastante de animais. No cenário 3, que é para o Carlos, um metalúrgico de 52 anos, então ele fica animado, que ele está nas férias, então ele decide reunir sua família para passar um tempo no parque com sua família. Então ele acessa o sistema de reservas do parque, ele vê quais opções estão disponíveis e se depara com a opção para reservas. Ele seleciona a opção e é levado para a página de reservas do parque. Carlos seleciona a opção trilhas e é levado para uma página que apresenta as diferentes trilhas disponíveis no parque. Após ler as descrições das trilhas, escolhe uma que seja adequada para crianças. Ele seleciona a Trilha das Cachoeiras e é levado para a página de reservas da trilha. Na página de reservas da trilha, Carlos seleciona a data e o horário para a caminhada. Ele escolhe o horário das 10 da manhã para que ele e seus filhos possam aproveitar o parque com mais tranquilidade. Então, basicamente, aqui esses foram os cenários que eu criei. E aqui as interfaces gráficas que a gente implementou na matéria de Java. Então aqui a primeira interface, que seria reservar parque, onde o cliente, após já estar cadastrado, ele pode reservar o parque. Então aqui a segunda tela, que seria o cadastro de parque. O cadastro de parque é feito pelo administrador. Então ele cadastra o nome, a área, o horário de abertura e todos os respectivos dados. A terceira tela seria a listagem das reservas efetuadas. Então aqui ficariam listadas todas as reservas que foram feitas. E a última tela seria do cadastro do usuário, onde ele pode se cadastrar. Então ele informa seu CPF, nome e todos os seus respectivos dados também. Aqui, nosso diagrama de classe, mais relacionado com a matéria e análise orientada a objetos. Então, basicamente, foi esse o diagrama de classe que a gente implementou. E aqui o fluxo das telas. Então, aqui no fluxo das telas do usuário, então ele tem a possibilidade de fazer o login. Caso ele esqueça sua senha, ele tem a possibilidade de ir para a tela de recuperação de senha. Então ele pode ir para a Home, que seria mais ou menos o menu. Ele pode ir para o seu perfil pessoal, onde ele pode encontrar as suas reservas feitas. Ele pode ir em listagem de parques, ir para o feed das postagens. O sistema, no começo a gente pensou em fazer um sistema um pouco voltado para como se fosse uma rede social. Então ele tem o feed das postagens. E aqui as outras telas. O administrador funciona da mesma forma. Ele possui recuperação de senha, home, perfil pessoal. E aqui os wireframes de cada cenário. Cenário 1 para o Miguel. Cenário 2 para a Ana, e o cenário 3 para o Carlos. Bom, basicamente foi esse nosso trabalho. Aqui as telas que a gente conseguiu implementar e as que ficaram pendentes. O trabalho assim foi
bem legal de ser feito, a gente aprendeu bastante, até com a matéria, e em outros casos a gente usou o Miro também, então a gente aprendeu muito com essa ferramenta. Foi um trabalho bem legal de ser feito, pelo fato da gente já ter trabalhado junto outras vezes, então o nosso grupo fez esse sistema de uma forma conjunta e bem gostosa, assim por se dizer. Então, obrigado pela atenção de todos e tenham uma boa noite.